Boa noite. Hoje conversamos com Francisco Saboia, que é diretor da WIT, empresa de informática aqui em Pernambuco, e está assumindo, já assumiu, não é isso? O Porto Digital. Ele é presidente do Porto Digital no momento. Boa noite, Francisco. Boa noite, Alexandre. Francisco, você assume o Porto Digital num momento, eu diria, importante, que estamos tendo uma mudança de governo, e com a mudança de governo, novos planos, o Brasil com novas perspectivas de crescimento. Então você deve estar vindo cheio de ideias, cheio de novidades no Porto Digital. Poderia começar falando aqui para a gente quais são essas novidades? Ok, Alexandre. É verdade, a gente está assumindo há 15 dias e pretendemos estreitar nessa temporada em que passaremos por lá, fortemente a relação com os setores acadêmicos, trabalhar fortemente a relação com os setores produtivos da economia pernambucana e trabalhar também muito forte na relação com a sociedade. A gente gostaria de dar mais visibilidade ao Porto Digital para que ele seja incorporado como um ativo e percebido como um ativo valioso a serviço da economia pernambucana. Eu queria, nesse momento, inclusive, Alexandre, apresentar para você aqui, até em primeira mão, que nós vamos, amanhã, na quarta-feira, às 18 horas, dar partida num projeto que nós chamamos o Porto Desembarca. O Porto Desembarca consiste num conjunto de visitas que tem um caráter extremamente pedagógico, nas quais nós iremos aos vários setores produtivos da economia do Estado, tentar passar a importância de maneira clara, com exemplos, com números, que tem as tecnologias de informação na melhoria da competitividade desses setores produtivos. Nosso entendimento é que é assim que ocorre no resto do mundo. As economias crescem porque melhoram seus padrões de produtividade. Se elas são mais competitivas, elas têm mais condição de sobrevivência. Aqui nós temos setores estruturados, como o polo gesseiro, confecções, fruticultura, temos ovino, caprinocultura, temos turismo, temos SUAP se consolidando como a nossa grande plataforma. Então nós queremos chegar junto desses setores e dizer para eles, olha, vocês têm uma plataforma de 100 empresas com 3.500 pessoas altamente qualificadas, produzindo soluções de base tecnológica que podem contribuir fortemente para a melhoria da competitividade de cada um dos setores. Essa é a mensagem que a gente gostaria de passar. Uma dificuldade, Francisco, que eu acho que as empresas de tecnologia de Pernambuco estão passando, boa parte delas, é que nós estamos tendo um processo, nós passamos depois do advento da informática, do microcomputador, passamos por uma revolução muito grande em processos produtivos. E após essa revolução, nós estamos hoje com um processo, eu diria, de padronização dos processos dentro das empresas. E com isso as empresas maiores de tecnologia da informação têm se tornado mais competitivas porque elas têm softwares que são mais flexíveis, agora exigem uma certa padronização porque se os processos são muito diferentes, eles nem servem não servem nem para ser instalado, nem para ser pensado como solução, eles realmente não dão solução. Mas com esse processo de padronização começa a haver problema. E aí eu pergunto, as empresas de informática de Pernambuco, como elas vão se posicionar e, particularmente o Porto Digital, tem alguma política para tentar um reposicionamento dessas empresas dentro dessa estratégia que eu falei? É verdade, você toca numa questão extremamente importante, Alexandre. O mercado de software, ele é caracterizado por busca contínua de padrões. É típico de uma sociedade em rede. Então, para que haja diálogo, para que haja interação, o padrão vencedor torna-se quase que um monopolista. Isso é uma característica que até não tinha nas economias produtivas tradicionais. Havia grandes oligopólios, mas os monopólios não eram característicos porque razões econômicas, que eu não sei se cabe aqui nesse programa, mas, enfim, os ganhos de escala cessam antes que você se torne monopolista. Então, no setor de tecnologia de informação, vale muito a percepção que o mercado tem de quais sejam os padrões vitoriosos. Isso nos coloca numa condição de desvantagem. A gente larga, eu digo sempre, no boxe, fazendo uma analogia com a corrida de automóveis, porque realmente a nossa escala, nosso padrão de produtividade no desenvolvimento é aquém do padrão médio dos demais países. O que significa para nós buscar uma outra estratégia. Não é interessante, Alexandre, não seria nem razoável você imaginar que você pode competir com essas máquinas de produção e de marketing, de uma IBM, de uma Sun, de uma Microsoft. O ideal é que nós tenhamos
trabalhamos em dois sentidos, em duas maneiras. A primeira, a atração de grandes empreendimentos para cá. A gente precisa, de fato, aumentar a escala das atividades que aqui estão postas, de maneira que Pernambuco apareça melhor no radar e apareça com uma densidade maior. Então, se essas empresas nos enxergam, e elas virão para cá, no nosso entendimento, pelas condições ambientais que nós oferecemos, sobretudo a qualidade do nosso capital humano, elas colocam Pernambuco na vitrine. E no segundo sentido, pretendemos trabalhar fortemente na melhoria dos padrões de competitividade das empresas aqui instaladas. As nossas empresas, as empresas pernambucanas, têm um potencial muito grande para entrar no mercado nacional e nos mercados internacionais também. Agora é uma estratégia diferente, uma estratégia de nicho. Nós vamos ter que identificar com mais clareza, Alexandre, quais são os elos das grandes cadeias produtivas globais que são mais necessitados de determinadas soluções de tecnologia de informação. E aí endereçar os nossos esforços para atendimento dessas necessidades. Se você acompanha o que se passa aqui em Pernambuco hoje, quando nós temos laboratórios de inovação de gigantes como Microsoft, como Dell, como Samsung, como a Sun, como a LG, enfim, temos a Nokia, temos vários deles, é para fornecer soluções que são, na verdade, componentes de uma grande cadeia produtiva. Quando você, por exemplo, usa um celular da Motorola, você tem ali um componente desenvolvido, por exemplo, pelo César. Ele não desenvolve toda a plataforma, todos os programas que estão dentro daquela máquina. Apenas um componente. E eu acho que a gente tem que trabalhar na identificação desses nichos e apostar neles. Eu acho que Pernambuco tem condição de prosperar bem aí. Essa visão estratégica de mercado foi que levou à escolha de um economista, que você é economista, não é isso, para ser presidente do Porto Digital, em vez de ser uma pessoa da área de informática? Essa pergunta. Bom, veja só, nós temos nos últimos 2, 3 anos, no Porto Digital, trabalhado em grupos que envolvem empresários, que envolvem pessoas de governo, que envolvem pessoas da universidade, no esforço contínuo, Alexandre, de identificar quais são os entraves que nós sofremos aqui para o desenvolvimento do nosso setor. É claro que um olhar de um economista é diferente e é complementar ao olhar de um tecnólogo, digamos assim. Eu acho que nesse momento, nesse sentido, eu posso estar contribuindo, junto com outras pessoas que têm esse olhar, numa espécie de uma reconfiguração do modo de olhar a produção de software que nós temos aqui. Alexandre, você que é uma pessoa de universidade sabe muito bem como a soma das competências e dos talentos acadêmicos por si só não conseguem dar sustentação ao negócio. Mas a realidade das nossas empresas é que elas, na sua grande maioria, nasceram de pessoas que vêm de uma base acadêmica, que vêm da universidade e com pouca experiência de mercado e menos ainda visão de negócio. Então, o plano estratégico que hoje está em vigor no Porto Digital é um plano estratégico que endereça fortemente aquela componente a que eu me referi há pouco, que é o aumento da capacidade competitiva das empresas pernambucanas. Se eu lhe puder dar um indicador, só para fim de comparação, se você analisa as empresas de tecnologia de informação que fazem parte da lista das 500 mais da revista Forbes, você vai encontrar uma contribuição média de $256 mil por trabalhador. Se você vai às nossas 200 mais da revista Exame, as empresas de tecnologia de informação que lá estão têm uma contribuição de $86 mil por trabalhador. Aqui em Pernambuco, numa média que nós tiramos de algumas empresas consultadas, esse parâmetro vai a $32 mil. Ou seja, Alexandre, as empresas, na média, os empregados pagam seu salário. Sem geração de excedentes não há negócio possível. Você não pode inovar, você não pode investir, você não pode, enfim, prosperar se você mantém esses padrões. Então, esse é um componente que a gente gostaria de trabalhar forte nessa nossa gestão no Porto Digital, contribuindo com o processo, melhoria dos processos, não só de tecnologia, de desenvolvimento de software, com certificações e tudo mais, mas, sobretudo, processo de gestão e modelagem de negócios. As empresas têm que gerar dinheiro. Ok, Francisco, infelizmente nosso tempo acabou. Desejamos a você todo sucesso nessa sua nova empreitada. Uma boa noite para você. Ok, Alexandre, eu agradeço. Boa noite a todos. Boa noite a todos.